A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus que está no livro de Jeremias, capítulo de número 18, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra: O vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me trazia a meditar sobre como nós somos como esse vaso na mão de Deus. Muitas vezes Deus nos fala que nós devemos ir a Ele da maneira que estamos, pois Ele vai nos moldar. Eu sei que é muito difícil a gente pensar que nós podemos ser filhos de Deus, servo de Deus, mesmo tendo cometido tantas coisas erradas antes, mesmo tendo pecado tantas vezes. Mas Deus, Ele é especialista em moldar, em mudar as coisas. Veja que quando Deus estava fazendo essa parábola do oleiro, Ele estava dizendo que mesmo do barro Ele vai tirar algo e fazer algo extraordinário. Aqui, o que o oleiro faz? O oleiro, ele pega um barro, ele separa, ele tem todo um cuidado para pegar algo que ninguém dá valor. E ali ele vai começar a filtrar, ele vai tirar coisas ruins daquele barro. Ele tira galho, ele tira pedra, ele vai deixar só aquela matéria-prima que é o barro. Só então ele vai começar a moldar, a fazer um objeto que as pessoas realmente dão valor. Isto é o vaso. Não quer dizer que o vaso não vai quebrar. Aqui no exemplo foi claro. O oleiro, ele estava fazendo o vaso, ele estava moldando aquele vaso e o vaso veio a se quebrar. Mas o oleiro, ele não desiste. Ele continua mexendo, ele continua trabalhando naquela massa, naquele barro, para fazer algo bonito, algo extraordinário. E Deus é assim na nossa vida. Quando eu pensava nessa palavra, a inicial que Deus me trazia é sobre nunca desistir, é sobre ter persistência. Muitas vezes na nossa caminhada de início nós temos uma aptidão, nós temos um desejo, uma sede para seguir os caminhos de Deus, mas no meio dessa caminhada, às vezes até no início mesmo, nós vamos ficar desanimados, nós vamos cometer algo que até os nossos olhos vamos pensar que é errado, mas nós devemos lembrar sempre que o oleiro sempre vai estar lá, que Deus, ele sempre vai estar disposto a nos mudar, a nos receber novamente e começar a mudar a nossa estrutura. Mais importante que nossas vestes, mais importante do que tudo que falamos, é o que fazemos, é o que temos no nosso coração. É isso que Deus tem nos dado ênfase e importância para seguir. Tudo aquilo que temos de melhor em nós. Quando eu vejo esse oleiro trabalhando no barro, eu fico imaginando ele tirando galhos, ele tirando pedras. Tudo isso são coisas nossas, são defeitos nossos, orgulho, soberba, vícios, tudo aquilo que fazemos que é contra as coisas de Deus. Mas diferentemente daquele barro, para que Deus venha trabalhar na nossa vida, uma das coisas que nós temos que fazer é aceitar esse trabalho de Deus. Eu sei que é muito difícil muitas vezes nós pensarmos que diante de adversidade, diante de tristeza, diante de situações que não podemos resolver, Deus está trabalhando. Mas eu quero te trazer um exemplo que Deus sempre me dá. José, veja, José é um menino rico, um menino que tinha um pai que fazia de tudo para ele, dava do bom e do melhor, mas para que aquele plano, aquele sonho que Deus deu para ele, dos feixes, das pessoas dando honra a ele, dando glória a ele, se cumprisse, ele tinha que ir para aquele deserto, ele tinha que ir para o Egito, passar pela escravidão, ser jogado em um poço, ser traído por seus irmãos. E muitas vezes nós nos encontramos assim, traídos, tristes, mas tudo isso, se for do plano de Deus, é o trabalhar de Deus para encaminhar para tudo aquilo que Deus tem na nossa vida, para que se cumpra todos aqueles projetos que Deus tem. E uma das maneiras que a gente tem de continuar nos caminhos, de estar de acordo com o plano de Deus, é ter confiança,
é ser obediente, é conhecer Deus realmente como Ele é, quem Ele é e conhecer a palavra dEle, pois Deus não mente. Eu sei que é difícil, mais uma vez aqui eu trago, a gente ter fé, ter esperança em momentos como esse, mas nós só vamos alcançar, como José alcançou ser governador, se a gente confiar em Deus, se nós continuarmos aceitando tudo aquilo que Deus tem proposto, pois não é da nossa maneira que são feitas as coisas são feitas da maneira de Deus. Como nós queremos que se cumpra os projetos de Deus, se não queremos seguir os procedimentos que tem que ser seguido no projeto de Deus? Muitas vezes Deus fala, olha, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, e a gente já começa a traçar planos, como eu farei isso? E muitas vezes é Deus que vai fazer. Eu sei que tem pessoas que não têm fé para isso, não têm fé dessa forma, mas Deus, se Ele quiser, Ele te dá e não precisa ninguém fazer nada. Vai chegar uma pessoa na sua frente e vai te dar um carro, pode simplesmente aparecer um carro no seu nome, na sua garagem, e você não vai saber explicar como foi. E tudo que Deus quer, Ele cumpre. Basta nós termos fé e não colocar os caminhos nossos nos projetos de Deus. Não estou falando aqui para você ser preguiçoso, para você não se esforçar em alguma coisa, pois Deus, Ele nos dá projeto e alguns deles nós mesmos temos que dar uns passos. Como aqui eu vou dar um exemplo, pregadores. Você vai ser um grande pregador, mas se você não estiver ali nos caminhos de Deus, você não estiver na leitura, você não estiver seguindo tudo que o Deus tem para os filhos e servos dele, provavelmente você, com certeza eu digo, você não vai ser um pregador da palavra. Se você não seguir os caminhos certos, em vez de ser um vaso de honra, ser um vaso de desonra, Deus, Ele não vai te honrar com esses projetos dele. Mas não era só disso a palavra. Deus me trazia que muitas vezes nessa nossa caminhada para chegar no vaso de honra, para chegar no fim, onde o oleiro preparou o vaso, onde o oleiro esquentou o vaso no forno, assou para que aquele barro fique duro e pintou, e finalmente ele possa ficar em um local de honra, tem todo um processo, tem todo um tempo, sabe? Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Pode acontecer se Deus quer, sim, acontece, não tenho dúvida disso, mas os projetos de Deus nós temos que estar pronto. Veja, quando Davi foi ungido a ser rei, demorou vários anos para que ele viesse a estar realmente no trono como um rei, a exercer o mandato de rei enquanto Deus permitisse. Mas isso foi tudo preparação, foi provação, foi provando e moldando o coração e o caráter de Davi para mostrar que era Deus, quem era Deus para ele. Mas não só isso, quando Deus me trazia sobre isso, sobre ter esperança, sobre ter fé, Ele me falava também sobre a parte da igreja, que muitas vezes nós estamos pensando que não vamos ter prova lá dentro, muitas vezes reclamamos das pessoas que estão lá, e realmente para alcançar o fim do projeto de Deus, chegar lá onde Deus nos prometeu, nós temos que ter persistência, temos que ter paciência e temos que ter coragem, pois muitas vezes os membros da igreja vão nos bater, os membros da igreja vão ser as pessoas que vão nos atacar, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que estão ao nosso lado, colegas de trabalho. E como nós fazemos isso? Será que resplandecendo o inimigo, será que quando nós sofremos um ataque dessas pessoas e revidarmos, estaremos fazendo aquelas coisas de Deus? Estaremos fazendo algo que realmente agrada a Deus, que estava de acordo com a ação que Deus determinou para nós? Deus foi claro, se alguém lhe der um tapa na cara, ofereça outra face. Deus, Ele gosta de pessoas mansas, pessoas pacíficas. Não estamos aqui para brigar, não estamos aqui para humilhar, nós estamos aqui para aprender. E quando eu meditava nessa palavra, eu entendi, eu sei que é difícil nós darmos a outra face, mas se você for parar para pensar, quantas pessoas Paulo de Tarso fez o mal, quantas pessoas que estavam fazendo o evangelho, ele fez o mal, mas depois, quando ele conheceu a palavra, quando ele conheceu a verdade, ele veio a entender tudo aquilo que ele fez de mal, e ele veio a entender quem eram aqueles homens. E muitas vezes nós somos esses profetas aqui na terra. É que nós temos aquela mania de pensar que profeta é aquele cara que faz milagre, aquele cara que faz como Elias, que taca fogo do céu, como Moisés, que abre o mar na terra. Mas às vezes ser um profeta é só ter uma atitude de fé, ter uma atitude de mansidão, é estar ali no meio do caos, no meio do ataque e simplesmente agir como Deus disse. Se alguém te der um tapa na cara, dele é outra face.
E muitas vezes são essas atitudes que vão mudar as pessoas que estão à nossa volta. E muitas dessas pessoas que nos atacam podem ser um Paulo de Tarso, que vai lá mudar multidões, que vai escrever livros na Bíblia, que vai levar pessoas à salvação, a conhecer realmente Jesus. E disso, Deus também me trazia sobre resiliência, sobre nós continuarmos nessa caminhada, que não vai ser fácil, não vai acabar. Sempre que nós temos uma luta, uma maior, quando vencemos uma luta, uma maior irá brotar e só vamos conseguir resistir, chegar ao fim do projeto se nós aguentarmos tudo isso. Às vezes Deus não te entrega algo, não me entrega algo porque eu não estou preparado, porque eu não vou ter capacidade técnica para estar ali fazendo o que Deus quer, para estar ali às vezes resistindo a um ataque, resistindo a uma fala, resistindo a uma Betseba na minha frente que eu não vou estuprar como Davi fez, sabe? Muitas das coisas que fazemos nós temos que basear na palavra de Deus. E como que nós vamos manter tudo isso? Como vamos manter a nossa fé, a nossa resistência e a nossa paciência? Conhecendo a palavra de Deus. Quando Deus nos traz sobre isso, Ele fala quando Ele nos convida, na verdade, para viver com Ele, Ele fala: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Mas mais um pouquinho para frente ele vem falar: vocês deverão me conhecer, conhecer as minhas palavras. E essa é a chave. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, devemos realmente conhecer a Deus para que possamos continuar trilhando esse caminho. Só assim nosso jugo será leve, só assim nós conseguiremos dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem para nós. Pois se nós não tivermos isso, nós não teremos base. Por que eu falo isso? Não sei se você sabe, às vezes alguém não sabe, mas quando Pedro estava naquela tempestade do barco e Jesus apareceu, ele falou: Senhor, mande que eu vá e ter com o Senhor. Ele queria chegar perto de Jesus. E naquele momento Jesus diz: vem. Pedro tinha palavras sobre ele e estava com foco em Jesus. E ele conseguia andar na água enquanto ele estava com o foco em Jesus e com a palavra sobre os seus pés. Mas no momento que ele olhou para o lado e tirou o foco de Jesus, ali ele começa a afundar. Assim somos nós. Se nós não tivermos o foco em Deus, não estivermos firmados na sua palavra, nós também vamos afundar. Vamos cair em pecado de promiscuidade, vamos cair no pecado da mentira, vamos aqui trair pessoas, vamos fazer tudo aquilo que é contrário ao que Deus nos diz. Tá, mas quais são as consequências disso? A maioria das pessoas elas começam a amaldiçoar Deus porque os planos não se cumprem, mas muitas vezes nós não temos capacidade de continuar aprendendo tudo aquilo que Deus nos requer para que possamos viver aqueles projetos. Se José não fosse para aquele buraco, para aquele poço sem água, se ele não fosse vendido como escravo, ele não viveria a governadoria. Mas Deus ainda teria outros planos para ele, eu tenho certeza. Tanto que aqui na palavra ela vem nos dizer: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus ele pode mudar a vida das pessoas. Por exemplo, ele determinou um ministério grande na sua vida. Se você não cumprir com todos os requisitos, ele não vai te levar àquele lugar que ele determinou, aquela grandeza talvez, aquele lugar que ele tanto te fez sonhar e ver. Por quê? Porque você não quis. Você acabou deixando de seguir tudo aquilo que Deus determinou. Ora, se você não aceita que o olheiro te molde, como você quer ser um vaso de honra? Nós só vamos conseguir ter a capacidade, ter força diante dessa adversidade, se conhecermos Jesus, se conhecermos a sua palavra. E essa é a palavra que eu quero deixar aqui para vocês, sobre persistência, sobre resistência, sobre ter compaixão de todas as pessoas. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço que você curta e compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Amém?